Bom dia, graça e paz, querido irmão e amigo. Bom estar com você em mais um dia a dia com Deus. Continuamos falando sobre parábolas e hoje eu quero compartilhar uma parábola bastante conhecida, parábola do credor incompassivo, ou também chamada parábola do servo impiedoso. Está em Mateus, capítulo 18, do verso 23 ao verso 35. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: "Tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo." O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: "Paga-me o que me deve." Então o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe: "Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei." Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: "Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como tive de você?" Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então Jesus conta essa parábola dentro de um contexto em que ele estava querendo ensinar sobre o perdão. Se você ler os versículos anteriores, Pedro pergunta a Jesus: "Até quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7? Jesus diz: "Não, até 70 vezes 7." Ou seja, um perdão ilimitado. E aí ele conta então a parábola do credor incompassivo. Nessa parábola, um homem devia muito para um rei. Em outras traduções vai dizer 10.000 talentos, o que era muito mais, muitos anos de diárias de trabalhadores. Um denário é a diária de um trabalhador, né? E 10.000 talentos era muito dinheiro, era algo, pode-se dizer, impagável, sem condições de pagar. E quando o rei o chama, ele fala, ele não tinha realmente como pagar. E então o rei perdoa a sua dívida. Só que ele, chegando mais à frente, ele encontra um conservo, ou seja, um servo dele que lhe devia 100 denários, 100 dias de trabalho. E ele, aquele homem, implora porque não tinha como pagar, mas iria pagar, e era uma dívida bem menor do que ele devia ao rei. Mas ele diz assim: "Não, você tem que pagar", e manda prender aquele homem porque disse que ele teria que pagar e não perdoou a sua dívida. Quando os outros ali souberam daquilo, foram lá contar para o rei. O rei chama aquele homem e diz: "Olha, eu te perdoei uma dívida imensa, uma dívida que era impagável, mas eu te perdoei. E você não perdoa aquele seu conservo? Então agora você vai ter que pagar tudo." Você vai e manda prender e diz que ele vai ter que pagar. E assim ele fará, assim o Pai Celestial fará também. Meu querido, o que a gente está aprendendo aqui nessa parábola, Jesus está relacionando a questão do perdão, dizendo o seguinte: pense bem, nós fomos perdoados, ou se você foi perdoado por Deus, a sua dívida para com Deus era algo impagável, era algo que não tinha solução. Nós não tínhamos por nós mesmos solução para o nosso pecado. O nosso pecado ofende a Deus, o nosso pecado vai contra a vontade de Deus. O nosso pecado, diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Então nós não tínhamos outro caminho, outra direção a não ser a morte, a não ser a perdição eterna. Mas Deus nos perdoou em Cristo.
porque o texto de Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus nos perdoou em Cristo. Na carta dos Colossenses, capítulo 2, vai dizer que o escrito de dívida que havia contra Deus, que havia, na verdade, contra nós, o escrito de dívidas em relação à nossa desobediência, ao nosso não cumprimento da lei de Deus, ele foi rasgado, ele foi cravado na cruz. Então, nós só conseguimos o perdão porque Jesus se entregou por nós. Não existe outro meio, não existia outra maneira de conseguir o perdão. O próprio Deus é que nos concede o perdão. Ele mesmo concede o meio, a maneira de nós podermos receber o perdão. Então, se ele nos perdoa de uma dívida impagável, de uma dívida imensa, Jesus está ensinando para nós: quem foi perdoado assim, perdoa aquele que está do seu lado. A dívida daquele que está do seu lado, daquele seu próximo aí, ela é bem menor do que a nossa dívida para com Deus. Então, o reconhecimento do perdão divino na nossa vida nos faz perdoar, nos faz ter compaixão. Assim como Deus teve compaixão de nós, nós precisamos ter compaixão daquele que está à nossa volta. Então, Jesus nos ensina que o perdão divino que nos alcança nos faz também perdoar aquele que está à nossa volta. Nos faz também, assim como Deus teve compaixão de nós, assim como Deus entregou o seu Filho, assim como Deus fez tudo para nos dar o perdão sem nós merecermos, mas pela sua graça, assim também haverá no nosso coração o desejo de manifestar misericórdia, graça para com aqueles que estão à nossa volta. Então Jesus está nos ensinando a perdoar sempre. E se no seu coração existe alguma amargura, algum ressentimento contra alguém, algum conflito em relação a alguma pessoa, alguma situação que você viveu, algo que alguém fez para você, talvez seja o tempo que Deus está te dizendo hoje: você foi perdoado por mim, perdoe também. Você foi alcançado pela minha graça, pela minha misericórdia. Tenha misericórdia daquele que está aí, daquele que você está sentindo ali, essa situação, e que você possa perdoar. É o que Jesus está nos ensinando. Meu querido irmão, meu querido amigo, hoje nós aprendemos como é importante perdoarmos. Deus é maravilhoso. E se Ele nos alcançou, se Ele te alcançou, você vai entender realmente o valor, a importância do perdão. E aquilo que Deus fez na sua vida vai fazê-lo também sentir o desejo de perdoar aos outros. Que Deus te abençoe, que Ele nos ajude, que Ele nos capacite. Pai, nós queremos nessa hora, Deus, te agradecer e te louvar por essa manhã, te agradecer, ó Deus, e te louvar pelo perdão. Obrigado, Senhor, porque nós não tínhamos como conseguir, mas Jesus veio e deu a sua vida por nós. O teu amor tão grande nos alcançou e através de Jesus nós temos paz contigo, ó Pai. Pai querido, muito obrigado por esse amor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelo teu perdão. Ó Deus, coloca no nosso coração essa misericórdia, coloca no nosso coração esse amor, para que nós possamos também perdoar aqueles que de alguma maneira têm nos ofendido. Que não guardemos no coração ofensas, que não guardemos no coração e isso se torne amargura, isso se torne sentimento dentro de nós, mas tira tudo isso de dentro de nós, nos ajude a liberar perdão, Senhor. Perdão cura, o perdão cura a alma, o espírito, o perdão transforma. Como é bom podermos, ao sentir o teu perdão, podermos também perdoar os demais. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos esse desejo, dá-nos, ó Deus, essa disposição, um coração
perdoador, Senhor. Pai querido, nós continuamos, ó Deus, clamando e te pedindo pela nossa nação, ó Deus. Ó Deus, tantas dificuldades, tantas lutas o povo brasileiro passa, ó Deus, a enfermidade, problema financeiro, ó Pai. Somos assolados por tanta corrupção nesse Brasil que tem atrapalhado tanto o desenvolvimento, ó Deus, a solução dos problemas. Pai, em nome de Jesus, vimos a te pedir que venha em nosso auxílio, em auxílio do povo brasileiro, transforma essa nação. E sabemos, ó Deus, que a maior transformação que essa nação precisa é conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Quebranta o coração do povo brasileiro, para que o nosso povo possa reconhecer que somente Jesus é o Salvador, é o Senhor. Ó Deus, que nessa nação possamos declarar que só o Senhor é Deus. Ó Pai, abençoa, ó Pai, tem misericórdia, nós clamamos, nós pedimos, porque nós cremos que só o Senhor é a solução para todos nós. Ó Pai, de amor, de misericórdia, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por ouvir a nossa oração. Abençoa cada casa, cada família, aqueles que ouvem, aqueles que oram nessa hora, ó Pai. Em nome de Jesus, toma cada um nas mãos. E que, ó Deus, a tua paz, o teu amor possa habitar nos corações, ó Pai. Só possa abençoar cada lar com a tua presença, ó Pai. Pai querido, muito obrigado por tudo. Nós te pedimos e te agradecemos. Tudo em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, meu querido amigo, que Deus te abençoe nesse dia, que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.